Vamos lá, Manuela. Bom dia a todos e a todas. Espero que tenham descansado durante o final de semana, apesar de que para o secretário Leonardo Prates, para a nossa equipe, para mim, foi um final de semana de muito trabalho. Bom dia a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Primeiro sobre a campanha de vacinação. Graças a Deus está tudo correndo bem. Um sucesso. A gente está aqui vendo os idosos, principalmente, quando passam, agradecem à prefeitura e a toda a nossa equipe pelo trabalho, a organização, as medidas que nós adotamos em Salvador e a estratégia estão pautando outras cidades do Brasil. Por exemplo, lá em Curitiba, o Ministério Público recomendou a paralisação para a organização do processo de vacinação e praticamente todas as sugestões que o Ministério Público lá passou foi com base no que nós estamos fazendo aqui em Salvador. Nesse momento já vacinamos quase 90 mil pessoas em nossa cidade. Só nessas primeiras horas da manhã já chegam a quase 1.200 pessoas. Hoje nós continuamos a campanha de vacinação para os trabalhadores da saúde e iniciamos a vacinação dos idosos acima de 85 anos. De 85 a 89 anos, onde até quinta-feira, em 3 pontos exclusivos para isso, aqui, o Parque de Exposições e lá no subúrbio, não é isso, Léo? Isso, Atacadão. No Atacadão. Então são 3 drives exclusivos para idosos se vacinarem e além dos pontos fixos, amplamente divulgado pela internet, todo o procedimento, caso aquelas pessoas que acessarem o site salvador.saude.ba.gov.br e não estejam lá cadastradas, podem se deslocar aqui para o Quinto Centro, onde atualizará o cadastro, fará o cadastro e receberá de imediato a vacina. A gente tem acompanhado aí cidades com dificuldades. Eu li hoje na imprensa, Léo, tem cidades que ainda não conseguiram aplicar 40% das doses. Nós ontem fechamos com 96% das doses aplicadas. Aí chegaram mais 18 mil. Esse número baixo, começa pela manhã mais baixo, mas no final do dia a gente volta lá para esse percentual. A ponto de a gente já começar a se preocupar com o abastecimento ao longo dessa semana para concluir aí nossa estratégia toda, que é a partir de quinta-feira iniciar a vacinação dos idosos de 80 a 84 anos, onde nós esperamos até domingo que vem ter imunizado em nossa cidade todos os idosos acima de 80 anos. Vocês sabem, amanhã vencem alguns decretos de algumas determinações, algumas orientações em relação à necessidade de isolamento social. E como a gente sempre faz previamente, então hoje, há 15 dias atrás eu estava anunciando o que seria prorrogado e hoje estamos aqui com a participação da imprensa para anunciar algumas medidas. Então vamos seguir aí combatendo a pandemia e protegendo a vida. E hoje, amanhã vence o decreto 33456, que nós vamos prorrogar até o dia 23/2/2021. Então quais são as medidas adotadas até o dia 23? Suspensão das atividades presenciais de classe da rede municipal de educação e da rede privada de ensino. Vocês sabem, na sexta-feira nos reunimos, eu, o governador, alguns deputados, membros da Comissão de Educação da Assembleia, alguns prefeitos, dirigentes da UPB. E naquela reunião, nós combinamos que faríamos na quinta-feira, depois de longas conversas que teriam a partir de hoje, nossas equipes, para fechar um protocolo padrão de retomada da educação na Bahia.
por parte da Secretaria Municipal de Salvador e do Governo do Estado, nós já estávamos praticamente afinados nos entendimentos. Mas precisávamos validar e esses protocolos servirão até de base para o início dessa discussão com os outros prefeitos para que a gente possa unificar para toda a Bahia. Combinamos que na segunda-feira que vem, de hoje a 8, teríamos uma reunião com Ministério Público, Defensoria e Tribunal de Justiça para validar esses protocolos. Até para a gente não ter aqui na Bahia o que a gente está vendo em outros estados, onde guerras de liminares, umas autorizando, outras não, a retomada da educação. Então nós queremos fazer de forma afinada com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, para evitar instabilidade no retorno. Então, se por um lado a gente quer segurança para os alunos, para os familiares, para os professores, para todos que estão envolvidos na educação, por outro lado também nós queremos segurança jurídica, para que esse retorno dê uma estabilidade para a retomada da educação, principalmente para a educação privada da nossa cidade, tão sacrificada nesse momento. Também combinamos que na terça ou na quarta-feira, após essa reunião com o Ministério Público, com a Defensoria e com o Tribunal de Justiça, faríamos uma reunião com a PLB, no sentido de mostrar a importância da retomada da educação. Por que eu tenho defendido a retomada da educação? Primeiro porque nesses primeiros meses desse ano, nós vamos ter que concluir o ano letivo de 2020, para depois iniciar o ano letivo de 2021. E se a gente não voltar aí até meados de março, fatalmente a gente vai ter que entrar em 2022. E aí você começa a ter uma interferência em 3 anos. Então, se a gente quer zerar 2020, fazendo um calendário sincronizado com o governo do Estado e um calendário unificado de 2020 e 2021, era importante, muito importante, a retomada da educação até março. Não posso deixar de externar aqui o que eu externei nesta reunião. Uma grande preocupação com as escolas de médio e pequeno porte. Até dezembro, vocês sabem, as escolas, como todos os setores, segmentos, a jornada de trabalho vinha sendo compensada e paga parte pelo governo federal. Então, muitos empresários conseguiram manter suas atividades mesmo fechadas. A partir de dezembro, não. Eles não conseguem arcar com os salários dos professores, do corpo pedagógico e administrativo das escolas. Então, muitas estão fechando, literalmente quebrando. E aí, gente, eu preciso dizer para vocês com toda franqueza e tranquilidade. Se muitas escolas de médio e pequeno porte na nossa cidade, elas quebrarem, na hora que os pais forem matricular esses alunos, não vão achar vagas. E aí, essas crianças vão estudar onde? Na rede pública, estadual e municipal. E se a gente também não tiver vagas diante da demanda? Então essa é uma preocupação que eu externei nessa reunião, que foi muito bem recebida por todos. Montamos esse calendário e vamos tentar, passar dessas reuniões, esses encontros, poder anunciar uma data de retomada da educação em nossa cidade. E justamente por isso, nós estamos prorrogando por mais 14 dias, tendo em vista que não tinha mesmo previsão da retomada da educação no mês de fevereiro em nossa cidade. Então continua aí a redução de 30% do número de funcionários dos call centers, proibição de emissão sonora em logradouros públicos e estabelecimentos particulares. Então continua essa vedação. Vamos manter fechado o mercado municipal da Liberdade. Por que esse mercado fica fechado? Porque é um mercado basicamente de alimentação, de bares e restaurantes. E é difícil controlar o distanciamento social e cumprir os protocolos. E vamos
continuar com horário especial de 7 às 9, para atendimento exclusivo dos idosos, pessoas com diagnóstico de câncer, em uso de imunossupressores, em mercados e supermercados, ou seja, prioridade de 7 às 9 para idosos e pessoas com comorbidades na aquisição de produtos em todos os mercados e supermercados da cidade. Também estamos prorrogando o decreto 33456 de 2021. Por quê? Porque nós temos que evitar, tem dado certo essa estratégia, conseguimos controlar as aglomerações nos bairros do Rio Vermelho e Itapuã. Então, todos os bares e restaurantes estão autorizados a funcionar normalmente, seguindo os protocolos. Estamos proibindo a comercialização e consumo de bebidas em espaços públicos. Então, é proibida a comercialização de bebidas em espaços públicos sexta, sábados e domingos, a partir das 17 horas. E todos os restaurantes e bares estão proibidos de comercializar e entregar alimentos, bebidas para pessoas que estejam em pé, tanto nas áreas internas quanto nas áreas externas. E vocês lembram aquelas delimitações que nós colocamos com barreiras físicas em áreas externas dos restaurantes e bares lá no Rio Vermelho. Portanto, esse decreto está renovado com todas as suas determinações previstas anteriormente. O que é que nós temos aqui do primeiro decreto? Nós, depois de muita análise e estudo, e isso não pode ser encarado como uma flexibilização, mas como uma medida, sim, para facilitar até o funcionamento dos shoppings. Nós vamos ampliar. Hoje os shoppings funcionam das 11 às 21. Nós vamos funcionar das 10 da manhã às 10 da noite. Então, nos protocolos, nós estamos mexendo nos shoppings que passam aí a ter o seu horário de funcionamento alterado. Da mesma forma, vocês lembram, nós tínhamos permitido, em especial, o funcionamento dos cinemas e teatros, até porque casa de espetáculos, né? Nós temos aí o decreto que veda eventos, exceto eventos, solenidades, cerimônias, mas os cinemas estavam funcionando até o início de dezembro, os teatros, e com a chegada dessa possível segunda onda, naquele momento eu e o prefeito Assemineto resolvemos suspender. Agora eles retornam. Nesse mês de janeiro, nós acompanhamos a média móvel de novos casos, a média móvel do número de mortes, a média móvel do fator RT. Então, ela vem caindo, apesar do fator RT ainda estar acima de 1, que mostra que a pandemia não está sob controle, mas ela vem caindo. Então, nós resolvemos autorizar os cinemas com distanciamento, com 50% da capacidade, com todos os protocolos já anunciados previamente. Os teatros é uma demanda de muitos artistas, principalmente aqueles que foram contemplados pela Lei Aldir Blanc. E aí eu aproveito para parabenizar a Fundação Gregório de Matos. Nós tivemos 18 milhões de reais da Lei Aldir Blanc para 4 editais, remunerando de 50 a 100 mil reais artistas dos mais diversos setores da cultura da nossa cidade. E praticamente nós utilizamos o recurso todo, quase 17 milhões e meio. E esses artistas precisam ter espaço para fazer lá a live, para fazer a gravação, para fazer a produção do material, que é a forma de comprovação da utilização do recurso. Então também foi a demanda aí do segmento da cultura da nossa cidade, o mais impactado nesse momento com a pandemia. Então, essas são as duas medidas novas. E para trazer mais segurança a essas medidas, ou seja, para a gente, nossa vice-prefeita Ana Paula Matos, evitar que tenha um risco de colapso na saúde, nós vamos reabrir essa semana 20 novos leitos de UTI.
reabrindo esses 20 novos leitos de UTI, nós restabelecemos aquele número que nós tínhamos lá atrás, no auge da pandemia em Salvador, na primeira onda. A Prefeitura reabre todos os leitos. Vocês lembram? Eu dizia isso, o Léo dizia isso, que nós iríamos fazer isso em janeiro. Não fizemos por quê? Porque os números sempre estiveram estabilizados aí em no máximo 70%. Chegando a cair a 62%. Quando chegou muito, chegou a 72%. E para esses leitos funcionarem, isso tem um custo. Um custo, não é isso, Léo? De R$ 2.400 a diária do leito ocupado, sendo que o governo federal ajuda apenas com 800, com 1.600, e a prefeitura tem que colocar 800. Isso ajudava, porque agora parou de ajudar. É uma luta que nós vamos travar com o governo federal para ajudar a bancar esse custo, né, das UTIs. Por isso que nós não reabrimos antes, tínhamos até condições de já ter feito isso. Aguardamos para essa semana, estávamos vendo a evolução da pandemia, e quando nós fôssemos fazer alguns ajustes nesses decretos, nós iríamos anunciar, como estamos fazendo nessa manhã. E aí, ao longo da semana, nós vamos convidar vocês para conhecerem lá esses 20 novos leitos que já estarão em funcionamento. Hoje os índices de ocupação estão em 71%, é normal, uma segunda-feira, pós final de semana, que a gente comece com um percentual mais alto, e durante a semana a gente acaba conseguindo reduzir, assim eu espero, né, apesar da preocupação, porque já foram identificados casos aqui no nosso estado com a cepa que está transitando lá no Amazonas, uma cepa 17 vezes mais agressiva. Então nós não podemos nos descuidar. Vocês da imprensa, a gente agradece pela mobilização, pelo empenho, mas pede que continue divulgando, conscientizando as pessoas da importância de usar máscaras, de fazer a higienização e, acima de tudo, de evitar aglomerações, mantendo sempre todos os cuidados. Também nós estamos anunciando nessa manhã o sucesso que é a vacina Express. Sucesso, é impressionante. Quando o idoso recebe em casa, a nossa equipe é vacinado, os depoimentos, os filmes, as ligações até dos familiares para 156 para agradecer, ou até mesmo para a equipe da nossa Secretaria de Saúde pela qualidade, pontualidade do serviço, e realmente isso traz uma comodidade para o idoso, somente aquele que tem dificuldade de se deslocar e que não quer e não pode nesse momento correr risco. Então nós vimos aí com 100 vacinas Express por dia. Nós estamos anunciando nesse momento que esse número nós vamos ampliar para 250 por dia. Então nós teremos condições de vacinar 250 pessoas por dia em nossa cidade. Gente, tudo isso é investimento na saúde, é investimento para salvar vidas. Só para vocês terem ideia dos números, Salvador investia, em média, na saúde, 36 milhões por mês no período normal. Com a pandemia nós estamos, Cristóvão, investindo mais 26 milhões de reais. Não é isso, Léo? Então vejam vocês que é quase um outro orçamento da saúde para enfrentamento à pandemia. Investimos ano passado, enquanto a Constituição exige 15% de investimentos na saúde, nós chegamos a 22% de investimentos na saúde. Nós colocamos 7% a mais do mínimo exigido. Então, desde a nossa chegada à prefeitura, eu não vou aqui lembrar os números que vocês conhecem da situação das UPAs, não tinha hospital, da atenção básica, mas é toda essa rede hoje que nós ampliamos que nos permite a gente estar enfrentando essa pandemia de cabeça erguida e podendo com o peito cheio dizer que, graças a Deus, em um momento nós tivemos colapso na nossa saúde em Salvador, e todos aqueles, todos,
Infelizmente, até os que faleceram, mas todos tiveram atendimento médico em nossa cidade. E assim vamos seguir. Então já estamos aí chegando a 90 mil pessoas vacinadas. Esperamos que o governo federal tenha condições de disponibilizar mais vacinas. A prefeitura continua fazendo esforço próprio para adquirir vacinas. Infelizmente, o governo federal está comprando todas as doses disponíveis. Então, até mesmo quando a gente consegue fazer uma negociação, uma operação, esbarra aí na orientação do Itamaraty de todas as vacinas só serem fornecidas ao governo federal. O governo federal adquire as vacinas e aí distribui para os estados, que repassam para os municípios. Mas volto a dizer, se tiver oportunidade, se houver alguma mudança nesse entendimento do governo federal, que nós estamos tentando, Salvador está preparada para adquirir as doses de vacinas e acelerar ainda mais esse processo. Então eu queria agora me colocar à disposição de todos para eventuais dúvidas, perguntas e questionamentos. Prefeito, bom dia. Bom dia. Eu fiz alguns cálculos aqui em relação à velocidade de vacinação, né? Eu considerei que eram 75 pessoas vacinadas até agora, mas já fiz com a notícia do senhor de que são quase 90 mil. Mas se a gente considerar que são 90 mil pessoas vacinadas até agora, isso dá uma média de 3.600 pessoas por dia sendo vacinadas. Se a gente for calcular, isso vai levar 21 meses para que a população de Salvador seja inteiramente vacinada. A prefeitura ela vai ampliar essa velocidade de vacinação para quanto? E os postos de vacinação também vão ser ampliados? Vamos lá. Primeiro, corrigir um pouco os seus números, suas contas. E dizer o seguinte. Gente, nosso problema, graças a Deus, não é de logística. Ou seja, nós temos os profissionais, nós temos os insumos, nós temos os freezers de armazenamento, os veículos para transportar as vacinas. O problema de Salvador, que é o problema de todas as cidades do mundo, são o quê? As vacinas. Eu volto a lembrar vocês, nós já vacinamos em um drive-thru como esse aqui, 29 mil pessoas num dia. Em um dia, na influenza. A estrutura que nós tínhamos na influenza, nós chegamos a vacinar 70 mil pessoas em um dia. Então 29 mil desse drive-thru e o restante nos outros pontos de vacinação. Vocês lembram quando apresentei o plano de vacinação que nós tínhamos condições de montar pelo menos 9 drives. Nós só estamos funcionando com 6. Que nós tínhamos condições de vacinar nas 153 unidades de saúde da prefeitura. Nós só estamos vacinando em 16. Que nós tínhamos condições de montar 23 pontos de vacinação. Nós não montamos nenhum. 2? Baiana e FTC. Baiana e FTC 2. Então, se tiver as doses, eu agora estou aqui tendo que administrar as doses para não faltar no decorrer dessa semana. E a gente possa concluir o público aí já anunciado. Então, se despreocupem e também não façam futurologia. Eu já disse isso aqui. Eu vejo aqui ontem matérias nos jornais. Se continuar no ritmo que vai, vacinação só vai acabar em 2024. Se continuar tendo essa disponibilidade de vacina, é verdade. Agora, vocês estão vendo aí, o governo federal já vai comprar a Sputnik, já vai comprar a Covaxin, já tem contrato para comprar a da Johnson, que é a Janssen, que a gente estava tentando comprar. Já tem aí a possibilidade da Pfizer fornecer vacinas, pediu o registro aqui no Brasil. Significa o que é que vai produzir aqui no Brasil. Tem mais ao todo 270 laboratórios já produzindo. E aí, não precisa ser cientista para chegar à conclusão que depois que um laboratório, 2, 3, distribuíram ou conseguiram achar, vamos dizer assim, a fórmula mágica que é a vacina, vocês acham que isso não, os outros laboratórios não estão copiando, não estão? Claro que estão. Então, o que é que eu acho? Que vai ocorrer um fornecimento maior de vacinas. Mas nesse início, é nesse ritmo. Então, o que é que vai determinar o tempo para finalizar a imunização em massa em toda a nossa cidade? A quantidade de vacinas.
E o que eu acho, nesse primeiro momento tem essa dificuldade, mas com o longo do tempo, até porque outras vacinas estão aí sendo autorizadas, a gente vai poder acelerar esse fluxo. Vocês podiam estar preocupados, como tem outras cidades aí, que não conseguiram aplicar 40% das doses. Nós ontem fechamos com 96%. Aí chegou mais 18 mil nessa manhã, esse número cai, mas até o final do dia a gente volta para esse percentual. Então, graças a Deus, estamos muito bem obrigados. E o que vai determinar aí o tempo e as fases é o fornecimento da vacina. Se chegar aqui e olhe, quanto mais vacina, mais fácil a gestão. Isso também precisa ficar claro para vocês. Queria eu ter assim a previsão, ó, você vai receber tal dia X doses, tal dia X doses, tal dia X doses. Eu montava uma estrutura para isso. Mas eu não tenho essa previsão, eu não posso montar uma estrutura e depois ter que desmobilizar. Toda vez que a gente mobiliza e desmobiliza, recursos públicos são empregados nisso. Mas o que era importante, eu disse a Léo, vamos aplicar, nem que sejam as doses todas. É melhor chegar quinta-feira e dizer, ó, acabaram as vacinas em Salvador, do que a gente estar com o estoque cheio de vacina e as pessoas não estarem sendo imunizadas. Então, não foi essa a orientação, Léo, para a nossa equipe? Foi. Vamos aplicar as vacinas todas. Até porque esse é o papel do município, responsabilidade. E nesse aspecto, nós somos a capital do Brasil, que estamos em primeiro lugar. Estávamos em determinado momento atrás de Fortaleza, porque nós estávamos naquela estratégia de ir atrás das pessoas para vacinar. Quando eu disse a vocês, quando a gente montar os drives, os pontos de vacinação, a gente inverte essa lógica. Porque nós temos know-how, expertise já nisso. E graças a Deus a vacinação é assim, é normal. Início da manhã tem uma concentração maior. Tiveram idosos, gente, chegaram aqui 6 horas da manhã. E aproveitar para dizer, não se preocupem, podem deixar até para vir no meio, para o final do dia, à tarde. Para agora já não tem mais fila. Então, não, a vacina nós temos, então deixa para vir, não precisa vir tão cedo, porque aí acaba no início da manhã tendo essa concentração e no decorrer do dia, né, principalmente nas primeiras horas da manhã, depois o processo vai se normalizando. Então, podem vir depois do almoço, meio da tarde, antes das 17 horas, que serão vacinados. Prefeito, 2 perguntas. Com relação à organização para início da vacinação da segunda dose, como é que vai ser feito isso? Se vai ser ao mesmo tempo, vai continuar, imagino eu, obviamente, vacinando as outras pessoas, mas também fazendo essa organização da segunda dose. E com relação às aglomerações que a gente tem visto na região do Porto da Barra, principalmente no final de semana. Esse final de semana a gente teve imagens também, assim, meio que assustadoras ali naquela região. Vocês pretendem tomar alguma medida com relação àquele espaço, não sei, nos finais de semana ou durante a semana? Seriam essas 2 perguntas. Então vamos lá. Em relação à segunda dose, nós ainda não decidimos. A gente disse a vacinação dia 19, então o reforço estaria ocorrendo a partir do dia 17 desse mês. Mas muito provavelmente, eu ainda estou discutindo isso com o secretário Leonardo Prates, diferente de outros lugares, que a primeira dose disponibilizaram para as instituições realizarem a vacinação. Então, os hospitais de campanha, os filantrópicos, todos os hospitais contratualizados com a nossa rede e com a rede do Estado. Pode ser que para o reforço, como a gente já tem um cadastro, nós temos aqueles profissionais que receberam a primeira dose, pode ser que a segunda dose a gente disponibilize para as instituições aplicarem. Então, vou dar um exemplo prático. No HGE, 2.000 trabalhadores foram vacinados da saúde. Então, lá, a relação com todos os nomes devidamente cadastrados. Pode ser que a estratégia nossa seja chegar lá, ó, toma aqui, vocês têm 2.000 doses, assina um termo de responsabilidade para que os trabalhadores da saúde sejam imunizados. Até porque eles têm lá. O próprio médico se aplica, o próprio enfermeiro se aplica. Para a gente poder concentrar a nossa estrutura efetivamente nos outros públicos que precisam ser priorizados. Mas nós vamos definir essa estratégia ainda, mas é uma tendência. Na primeira dose nós não fizemos, e foi uma decisão acertada. Mas na segunda dose, como você tem uma relação e pode recebê-la assinada por todos, talvez seja essa a estratégia.
Em relação ao Porto da Barra, eu não descarto a possibilidade de adotar as medidas que eu venho adotando em Itapuã e no Rio Vermelho. Mas, todos os dias do final de semana, nossa equipe está lá no Porto da Barra intervindo. Sempre que há aglomerações, nossa equipe atua. Agora, gente, não dá para ficar de babá de ninguém, eu preciso ser sincero a vocês. Nós temos uma equipe permanente no Porto da Barra e na Barra, por isso que ela não entrou na região de como Rio Vermelho e Itapuã, que nós não temos braço para tomar conta da cidade toda. Mas depende muito da conscientização das pessoas. Mas, por exemplo, todas as vezes que chegam pelas minhas redes sociais ou no Zap algum tipo de notícia de aglomeração no Porto da Barra, a nossa equipe vai para lá fazer operação. Aí chega a Guarda Municipal com os técnicos e fiscais da Ordem Pública, né, com os agentes de trânsito, com toda a nossa equipe para evitar. Então não descarto, eu vou avaliar no decorrer desses dias, o que nós podemos fazer mais para conter as aglomerações no Porto da Barra. Feito, queria que você explicasse para a gente o que é que pesou na decisão de flexibilizar ou ampliar o horário de funcionamento dos shoppings, bem como a reabertura, na verdade, de casas de espetáculo. E a partir de quando essa flexibilização para esses espaços, tanto no que se refere à ampliação do horário quanto à abertura de casas de espetáculo, vai acontecer aqui em Salvador? A partir de amanhã, o decreto vence amanhã, será renovado nesses termos. O horário dos shoppings, depois de muita conversa, muito diálogo, foi justamente para, com horário maior, evitar mais aglomerações. Mantivemos às 10 horas para não ter um choque aí com o transporte público. A gente sabe que nas primeiras horas da manhã é onde tem a concentração maior no transporte público. Então nós continuamos às 10 horas, não voltamos ao horário normal para não aumentar a pressão no transporte público. Cinemas e teatros, casa de espetáculos, está restrita aí ao decreto do governo do estado que proíbe qualquer tipo de evento, exceto solenidades, cerimônias, né, com todos os protocolos e com limitações. Mas os cinemas, eles iam funcionando e os teatros também, com todos os protocolos sendo respeitados, 50% de capacidade, distanciamento de 1,5 m, auferição de temperatura, usando máscaras, com higienização. Então, desde dezembro, início de dezembro, 9 de dezembro, foram fechados. E aí já havia aí um apelo grande desse público. Os números estão estáveis. E eu não descarto, caso os números voltem a subir, a gente fechar. Então nenhuma medida dessa daqui, ela pode ser alterada, inclusive antes do vencimento do dia 23. Vai depender do quê? Da evolução da pandemia. Agora, havia durante o mês de janeiro uma preocupação grande, principalmente com as festas de final de ano, com as festas de largo. Então, lavagem do Bonfim, lavagem do Rio Vermelho, lavagem de Itapuã. E eu quero agradecer a população da cidade por ter confiado na palavra do prefeito. E em todos esses 3 eventos, grandes eventos tradicionais, eventos religiosos da nossa cidade, atenderam ao nosso apelo, ao nosso pedido, e lá não ocorreu aglomerações. Então, diante disso, a gente entende, pela essa estabilidade que há, que é possível a gente ir retomando. E caso os números comecem a ceder, caso essa segunda onda não chegue na intensidade aqui em Salvador, como chegou em outros lugares, a gente possa seguir ampliando, retomando a nossa normalidade. E eu preciso reconhecer que isso ocorreu graças ao apoio da população e até para evitar, para diminuir qualquer risco. Por isso nós estamos abrindo mais 20 novos leitos de UTI em nossa cidade essa semana, né, para diminuir ainda mais essa proporção aí que está entre 65 e 70 oscilando, né, que foi essa média toda no mês de janeiro. A gente tinha muita preocupação dos efeitos do Réveillon, do Natal, e não, aqui em nossa cidade isso não ocorreu. A gente conseguiu manter os índices de ocupação de UTI. Por outro lado, eu volto a dizer, na sexta-feira, o secretário me passou atualizado esses dados. Então, a média móvel do fator RT, dos novos casos, do número de
de óbitos em nossa cidade, ela vem caindo. Apesar, volto a dizer, do fator RT de estar acima de 1%, estava 1,02% na sexta-feira. Isso, esse índice, quando está acima de 1, mostra que a situação não está sob controle. Tem risco, né, de ocorrer uma propagação, mas vinha caindo esse fator RT na última média móvel das semanas. Então, nas semanas 3 e 4, esse número vinha caindo. Então, esse cenário nos permite a gente liberar algumas atividades que a gente sabe da importância dos empregos nesse momento, da importância para a economia da nossa cidade, e com isso a gente vai tentando, né, restabelecer novos postos de trabalho, evitar que mais demissões ocorram em nossa cidade. Já pode, a partir de amanhã, os decretos estão sendo feitos, se o shopping tiver condições de se organizar assim, se não, na quarta-feira. Prefeito, bom dia. Aqui. Em relação à educação, né? O senhor defendeu, depois da reunião com o governador Rui Costa, que houvesse ali uma data ali para a retomada das aulas, né? No caso dessa reunião com o governador, como é que ficou essa questão de vocês definirem uma data conjunta, né, para a volta às aulas? E quando é que vocês devem apresentar esse protocolo? Outra pergunta é sobre a variante do coronavírus, né? O senhor mesmo falou que tem alguns casos já aqui na Bahia que estão sendo confirmados. Eu quero saber qual é o protocolo da prefeitura em relação a essas variantes para evitar uma disseminação dela na cidade, se os pacientes serão separados, isolados de outra forma, como é que está isso? Vamos lá. Primeiro, em relação à educação, nós, na sexta-feira, estabelecemos esse rito. Então, terão 3 outros encontros, 3 outras reuniões que devem serem concluídas no meados da semana que vem. E, a partir daí, nós teremos condições de informar uma data de retorno, onde tanto os municípios do interior, a rede pública, possa se preparar, o governo do estado e a rede privada para essa retomada. O que eu tenho dito que nós precisamos de uma data é principalmente para a rede privada, porque eu já te disse, nós vamos repetir a matrícula de 2020, até porque os 3 primeiros meses desse ano serão dedicados para concluir o ano letivo de 2020. Então nós não temos dificuldades para fazer a matrícula. Já a rede privada não tem dificuldade. Os pais, naturalmente, só vão matricular os filhos quando tiver uma data de retorno. E aí, isso requer um tempo para as escolas se organizarem. Volto a dizer, qual é a preocupação com a rede privada? Porque se muitas escolas, as grandes escolas não, inclusive muitas já começaram hoje, o ano letivo online, virtual. Agora, escolas de médio e pequeno porte na nossa cidade, se essas escolas quebrarem, toda essa pressão vai vir para a rede municipal e estadual. Porque o pai não vai achar aonde matricular o filho, vai acabar vindo para a rede pública. E pode ser que nós não tenhamos vagas para oferecer. Aí você imagina, a criança ficou 1 ano sem estudar, praticamente, e agora na hora de voltar à educação não acha vaga. E não é fácil você viabilizar uma estrutura na educação com tanta agilidade, e também eu preciso reconhecer que hoje a pressão sobre os cofres públicos ela é enorme. Eu falei para vocês aqui os números da saúde. Estamos investindo 26 milhões a mais por mês no combate à pandemia. Eu não estou aqui falando, por exemplo, do auxílio emergencial. Vocês viram ontem a matéria na Folha de São Paulo, foi isso ou não? Na Folha de São Paulo, onde apenas 8 capitais no Brasil adotaram a estratégia do auxílio emergencial e só 2 permanecem pagando o benefício, Salvador e Manaus, que está naquele caos. Então, vamos desconsiderar Manaus, que tem uma realidade completamente diferente da nossa aqui. Salvador é praticamente a única capital que vem mantendo auxílio.
vai pagar agora, o mês de fevereiro, já começa a pagar, se não já começou, né, esse mês, acho que até já começou, e ainda vai pagar o mês de março com certeza, podendo, a depender do estágio da pandemia, prorrogar. Sabe quanto por mês é esse auxílio emergencial? 5 milhões de reais. Sabe quanto nós gastamos por mês com quase 200 mil cestas básicas que nós distribuímos? 13 milhões e 800 mil reais. Então tem que montar uma estrutura para atender uma demanda da educação. Eu não sei se Salvador terá condições. Hein? Veja, quando nós adotamos a estratégia de, na segunda-feira, conversar com o Ministério Público, Tribunal de Justiça e Defensoria, é até para evitar essas liminares. Eu acho que a partir dessa nossa conversa, quando o Tribunal de Justiça, Ministério Público, todos participarem da definição, aí todas as medidas judiciais que vierem ocorrer de formas isoladas, o Tribunal de Justiça vai pacificar o entendimento. Então, essa estratégia é justamente para buscar estabilidade para a retomada. De um lado, para trazer segurança para quem vai estudar, para os professores, para os familiares, e, por outro lado, uma segurança jurídica, para evitar... Lá em São Paulo está assim, greve de professores, Justiça manda voltar a aula, Justiça manda suspender a aula, e fica nessa indefinição, e eu acho que isso só faz trazer mais confusão e transtorno para um momento como esse, já de tanta estabilidade. Então, essa estratégia de fazer esse encontro na segunda-feira que vem, é justamente para dizer, ó, são esses os protocolos, tem alguma sugestão, concordam, querem contribuir de alguma forma, estão validados? Estão. Então vamos dar o passo seguinte. Qual é o passo seguinte? Conversar com a PLB, conversar com os professores e convencê-los de que é importante voltar às aulas, porque não dá para sacrificar 2 anos, não dá para sepultar uma geração. Então a gente precisa retomar a educação com responsabilidade, com segurança. Quem mais preza pela responsabilidade e segurança somos todos nós, até porque depois o ônus recai sobre as nossas decisões. Em relação a esses casos que foram identificados, todos os protocolos foram adotados para evitar a disseminação. Então, o que mais preocupa é a circulação dessa cepa no Brasil e a chegada em nossa cidade. Porque se você pensar numa estrutura para atender um vírus, para atender uma nova cepa, 17 vezes maior o número de contágios e também o número de mortes, talvez nós não tenhamos recursos humanos disponíveis, espaços disponíveis, respiradores disponíveis, oxigênio disponível. Todos os insumos que envolvem. Porque quando a gente fala, nós vamos abrir 20 novos leitos de UTI, você fala assim, é um número pequeno, mas vocês não imaginam a complexidade que é para viabilizar isso. Quer ter profissionais que queiram trabalhar nesse período, muitos profissionais ainda de férias ou voltando de férias. É você ter todos os insumos necessários, dentre os quais os respiradores, e vocês lembram lá no ano passado como foi uma guerra para conseguir respiradores. Então, há essa preocupação sim. Por isso que essas medidas que nós estamos adotando aqui, não descarte, em 2 dias vão ter que voltar atrás, inclusive adotar outras restrições. Tenho que ser sincero a vocês. Se a gente começar essa cepa a circular numa intensidade maior, nós vamos ter que adotar outras medidas de isolamento social. Tem jeito. É isso que está, inclusive, ocorrendo, não é aqui no Brasil, não, é em diversas cidades do mundo. Só há uma estratégia para combater a propagação do vírus, que é o isolamento social. Próximo.
Prefeito, em relação ao transporte público, você dizia que ia tocar essas questões esse mês, em relação ao aumento da tarifa, a intervenção. O PL 55 está lá na Câmara, né, com veto do presidente. E apesar de não sobre esta pauta, eu queria saber se você chegou a conversar com o Arthur Lira, com o Rodrigo Pacheco, para que fizesse a reunião do Congresso. Hoje não tem data para apreciar esse PL que vai fornecer um auxílio aí bilionário para as empresas de ônibus. E a segunda é sobre as declarações de Rodrigo Maia, em Primeiro, Valor hoje. Ele disse que o presidente Assemineto era um traidor, que teria entregado a cabeça dele em uma bandeja para o grupo de Arthur Lira, dando a entender que ele fez jogo duplo em toda a eleição. Queria que você comentasse sobre isso também. Primeiro, precisa ter muito cuidado para dizer esse auxílio de bilhões para as empresas de transporte, não é para as empresas de transporte. É para o poder público, que em muitos lugares, como é o caso aqui de Salvador, até janeiro nós tínhamos colocado 92 milhões de reais no transporte público. Por quê, Bruno? Com a intervenção que nós estamos tendo que operar e para pagar pelo número de passageiros que foi transportado inferior em relação à frota oferecida. Então, em relação à pandemia, nós tivemos que rodar com 80% da frota transportando 60% de passageiros. Isso tem uma conta, está no contrato. Mas foi uma exigência da Prefeitura. Com toda a participação do Ministério Público, inclusive assinou o TAC junto com a gente. Em fevereiro agora, só na intervenção são 14 milhões. A Prefeitura não aguenta. Nós precisamos concluir a intervenção. E essa semana devemos decidir qual caminho seguir em relação à intervenção, porque os cofres públicos não suportam. Os números que nós estamos investindo na saúde, somado aos números que nós estamos investindo no transporte público, está praticamente consumindo todo um superávit que nós tínhamos, deixando a gente sem condições, sem recursos para novos investimentos. Então nós precisamos concluir a questão da intervenção. Eu devo ir essa semana a Brasília para tratar com o Rodrigo Pacheco, com quem eu já conversei sobre essa questão do transporte. Ele entende, além de ser presidente do Congresso Nacional, ele representa esse segmento do transporte público, ele conhece bem a realidade. E vamos ver se o melhor caminho é construir com o governo para derrubar o veto, ou o governo editar uma medida provisória que possa dar esse socorro. Volto a dizer, esse não é um problema só de Salvador. É um problema de praticamente todas as capitais, as grandes cidades, cidades acima de 200 mil habitantes. Vocês estão vendo o que estão ocorrendo na Bahia, em diversas cidades e também no Brasil. Há, nesse momento, uma mobilização geral dos prefeitos da capital, das capitais, e eu estou ajudando nisso. Nossos secretários já estão discutindo num fórum para trazer possíveis soluções e encaminhamentos de uma pauta que nós vamos defender ainda nesse mês de fevereiro. Então, nossa ideia, os prefeitos das capitais, é se reunir em Brasília com o presidente da Câmara, presidente do Senado, e pedir uma audiência ao presidente da República para tratar da pauta do transporte público. Que se não tiver um apoio, um subsídio, certo? Não vai, essa equação, essa conta não fecha. Não fecha. Então, a realidade hoje do transporte público de pneus. Aí, isso tem um processo histórico, mas dentre os quais a queda da economia, menos passageiros transportados, somados aí aos efeitos da pandemia, em alguns locais má gestão, gestão temerária, em outros locais tem ingredientes próprios, como é o caso aqui em Salvador, onde 60% da receita fica com o metrô e 40% com o transporte público de pneus. Então você tem Brasil afora uma série de casos, cada um com a sua realidade, mas na síntese todos estão para entrar em colapso, para quebrarem. Em relação ao ex-presidente Rodrigo Maia, é natural quando a gente é derrotado, eu já vi isso na política há mais de 20 anos. Quando a gente ganha, nós ganhamos. Somos o porreta. Quando a gente perde, tem algum culpado.
A maioria da bancada do DEM, se o prefeito, se o presidente, ex-prefeito Assemineto, não intervisse, ia levar o bloco formalmente, era para Arthur Lira. Arthur Lira tinha 16 assinaturas, excluindo aí 3 nomes da Bahia, dos 5, porque 2 não votava em Belém, hipótese alguma, por divergências com o próprio Rodrigo Maia. Divergências explícitas que vocês sabem, é o Mar Nascimento e Arthur Maia. Então, por divergências com o Rodrigo Maia, não votava em Arthur Lira, não votava em Baleia, votava em Arthur Lira. Então eles reuniam 16 assinaturas para formar o bloco. Imagine, sair do bloco de Baleia e ir para o bloco de Arthur. Imagine como é que ia ficar a situação de Rodrigo Maia se isso ocorresse. Aí Neto, entendendo que o partido estava dividido, disse, então pronto, o partido não vai formalizar bloco nenhum e está liberado para cada um votar como quiser. Já disse a vocês, volto a dizer, ninguém impõe voto de deputado, gente. Não tem presidente de partido, não tem presidente de Câmara, não tem líder político que possa mandar. Quem manda a vontade do deputado é o povo. Depois que o deputado se elegeu, ele vai votar conforme as suas bases, as suas orientações dos seus eleitores. Então não é o peso do líder político que vai decidir. E Arthur Lira estava com a eleição nos últimos dias consolidada. Tanto que ganhou com 302 votos. A vitória por si só, ela se explica. Ela é inquestionável. Então, muita hora nessa calma. E acho que cada um tem que ser homem para assumir as suas responsabilidades nesse processo. Prefeito, bom dia a todos. Prefeito, o senhor falou em 20 novos leitos até sexta-feira. Qual é a situação da cidade com relação à ocupação de leitos e existe também a possibilidade de implantação de um novo hospital de campanha? Noel. Foi Noel, não foi? Reconheci pela voz que eu não estava nem... Noel, vamos lá. Hoje amanheceu com 71%. Durante a semana ficou oscilando 64%, 65%, manteve-se nessa média. Na sexta-feira deu esse pulo para 71%. Chegou até 73%, mas o governo disse, não, foi um erro de planilha, tá, é 71%. Não foi isso, não? Deu um erro na planilha. Eu acompanho isso diariamente. Esse é um número que quando eu acordo, eu vou no meu celular para verificar como está diariamente. Então hoje amanheceu com os mesmos 71 de sexta-feira, mas geralmente hoje, amanhã começam a ter as altas, esperamos que esses números possam cair, mas a abertura desses 20 novos leitos vai trazer esses números aí para casa de 61, 62, considerando os números atuais, certo? Então, essa é a realidade hoje dos leitos. Não há no nosso radar a perspectiva de abertura de um outro hospital de campanha. Volto a dizer a vocês por que isso. Naquela ocasião, por exemplo, o Hospital Santa Clara estava alugado pelo Estado. Naquela ocasião, o Estado, naquele primeiro momento, resolveu concentrar na capital os leitos. E aí, ao longo do enfrentamento à pandemia, ele foi dividindo isso em todo o Estado. Então ele foi abrindo novos leitos no Estado, à medida que a pandemia caiu, fechou aqui na capital, por exemplo, desalugou o Hospital Santa Clara, que isso é menos oneroso do que montar um hospital de campanha. Então, por que não construir novamente uma tenda no Etnoide e contratar o Hospital Santa Clara? Porque o custo é menor. A gente investe menos recursos públicos. Ah, Bruno, tem ainda outras possibilidades? Tem. Por exemplo, vocês lembram o Hospital Salvador, aquela polêmica com a maternidade de Climério de Oliveira, que estava lá. Estava em reforma. A Climério já saiu de lá. Então lá tem mais possibilidade de ampliar o número de leitos. Volto a dizer, restabelecemos os nossos números. Com esses novos 20 leitos, nós voltamos à situação anterior à pandemia. Agora, se necessário for, nós vamos recorrer a essa estratégia. Acho que no próprio Santa Clara ainda pode fazer um esforço depois para abrir mais algum leito. E
no Hospital Salvador, ou até mesmo no Sagrada Família. Enfim, temos alternativas e o que vai decidir quais serão essas alternativas é menor investimento. Então, onde for mais barato, onde a gente tiver que investir menos nós vamos abrir. E hoje, essas alternativas, elas são soluções menos onerosas para o poder público do que montar uma tenda, construir uma tenda como foi lá atrás do Etnoide, mas naquele momento só tinha essa alternativa. Nós não tínhamos outras opções na cidade. Duas questões. Primeiro, se o senhor tem data de um próximo encontro com o governador Rui Costa e está conseguindo manter um bom relacionamento com ele, como estava sendo com o prefeito Assemineto, e também se tem alguma novidade sobre o seu apoio à presidência da UPB. Próximo encontro com o governador Rui Costa é quinta-feira, às 17 horas, para a gente validar esses protocolos e estabelecer os critérios para abertura. Os critérios para abertura fatalmente vão passar por números. Índices de leitos de ocupação de UTI. Por exemplo, na sexta-feira estava 72% em todo o estado. Mas você tinha regiões como Jequié que estava com 100% quase de ocupação. Então, não quero antecipar aqui, e não sei se essa será a solução, mas, por exemplo, em São Paulo, é por região. Você vai acionando conforme a oferta na região. Será adotado esse critério aqui na Bahia, no estado de dimensões continentais como o nosso? Pode ser que sim, pode ser que não. Nessa reunião é que nós vamos iniciar essa discussão. Até porque regiões têm realidades diferentes. Minha relação com o Rui Costa tem sido a melhor possível. O governador me ligou para pedir para liberar, agilizar o alvará da rodoviária. Está lá, já a obra já começou. De imediato, verifiquei quais eram as pendências e resolvemos. Para pedir para receber o secretário Marcos Cavalcante com o consórcio chinês que vai construir a ponte Salvador-Itaparica para apresentar para a gente o projeto. Já realizei essa reunião na quarta-feira passada, a tarde toda eles estiveram com a gente apresentando o projeto. Tivemos essa reunião para a educação. Eu sempre disse que iria colocar os interesses da cidade acima de qualquer questão política partidária. A eleição acabou. Quando vocês fazem perguntas de política aqui, meus assessores ficam ali olhando para mim, ó. Vocês sabem que eu gosto de falar muito, tipo assim, fala pouco, porque senão a lide vira a questão política e não as ações que nós estamos anunciando hoje aqui. Hein? Mas você não tem jeito, né, Matheus? Matheus, ele deixa por último para depois não perguntar a questão administrativa. Só sobrou agora falar de política. É a estratégia dele, mas você é meu amigo, eu te perdoo. e sempre suas perguntas são muito contribui muito para esse debate. Então, em relação ao PB, eu não tenho participado, mas na última semana teve uma reunião de avaliação do quadro aí por parte do nosso grupo. Ficaram de tomar uma decisão essa semana. Se faria um entendimento, tentando evitar uma disputa agora, montando uma chapa suprapartidária que pudesse representar todos os partidos, que pudesse agora todos se unir, principalmente diante do momento de pandemia, e estar evitando disputa, e aí iria se buscar um nome de consenso, ou se não teria consenso e teria enfrentamento. Então, como eu disse, eu tenho me dedicado mais à gestão, à questão administrativa, tenho cada vez mais passado essas questões políticas para o nosso ex-prefeito, parceiro e amigo Assemineto. Mas seja qual for a decisão do nosso grupo, contará com o meu apoio, com a minha ajuda, com o meu trabalho, e acho que no momento que for decidir essa semana, eu devo ser convocado para dar uma ideia, pensamento e a minha opinião para que todos possamos tomar a melhor decisão. Prefeito, os idosos de 80 a 85 que vão ser vacinados a partir de quinta-feira, quanto tempo vai durar? E os a partir de 80
para baixo, quanto tempo está previsto, inclusive causa própria, né? Tem que ver isso aí, a previsão. Renato, vai depender, os abaixo de 80, respondendo de trás para frente sua pergunta, da chegada de novas doses. Então, nós tínhamos uma previsão de chegar a 230 mil doses, chegaram só 186 mil na Bahia. Precisam vir mais doses essa semana para a gente garantir toda a imunização do público até 80 anos, ou seja, de 80 a 84. De 85 a 89 são 10 mil idosos na nossa cidade. De 84 a 85 são 20 mil. Então, 20 mil doses dá para a gente aplicar nesse ritmo aqui em 4, 5 dias. Então daria para acabar aí domingo, mais tardar segunda-feira. Daria para a gente concluir. Agora iniciar o processo de vacinação. Você pergunta, Bruno, qual deve ser a próxima etapa? É de 74 a 80. Aí com isso a gente imuniza 75 a 80. Todos os idosos que estavam como público da primeira fase. Você tem quantos anos, Renato? Pode. Ah, Renato. Então, sendo otimista, e se chegar as vacinas, para a semana a gente vai fazer um ato aqui e vamos começar a vacinação por você, tá certo? Não, é da boa. Só vem da boa. Podemos concluir, gente? Ó, Cristóvão também quer tomar a vacina dele. Levantou o dedo ali. Vai, Cristóvão. Vou, mas eu sou pouquinho depois dele. Quantos anos, Cristóvão? 7,4. Falei agora em maio, 5 de maio. Prefeito, dois assuntos. Um, não sei se o secretário Leonardo responde ou o senhor próprio. Com relação ao recrudescimento, essa curva para cima do vírus. Em todos os países, em quase todos os países do mundo, houve essa curva bem acentuada para cima. E até Nova Zelândia, que é considerado o melhor país no combate ao coronavírus, teve recrudescimento que eles fecharam um pouco lá. Eu gostaria de saber se em Salvador esses números, quando voltaram a crescer, chegaram aos níveis de lá da primeira onda. Da primeira onda. E dois, com relação ao transporte público, prefeito, que é um assunto que eu gosto muito. A prefeitura hoje toma conta de uma bacia. Essa bacia que a prefeitura toma conta hoje dá prejuízo? Era má administração? Ou de fato se precisa de um reestudo sobre transporte público no Brasil, coisa que eu particularmente acredito? Vamos lá. Podemos dizer, e aí qual o problema? Até o governador tratou disso na sexta-feira, quando foi feita uma apresentação dos números. Há um delay quando você insere os números, principalmente de óbitos. Então, por exemplo, na sexta-feira foram inseridos 39 óbitos. Tinha ali naqueles números óbitos ainda do ano passado, que só foram confirmados depois. Certo. Pronto. Então, cada um tem uma análise sobre a sua ótica, é normal. Mas o fato é que ainda não dá para afirmar com convicção que houve uma estabilização dessa, digamos, segunda onda e que ela estaria caindo. Se você olhar a média móvel da semana 4 e da semana 3 do ano de 2021, aqui em Salvador vem tendo uma queda no número do fator RT, do número de novos casos diários e no número de óbitos diários. Aí esse nós temos por dia, ok? Porque eu controlo isso nos cemitérios. Então, seja os cemitérios públicos como os privados, eles nos passam os números de óbitos, de enterros por Covid. Então eu tenho esse controle. Nesse meu caso é com precisão.
que é um dos números que a gente se baseia. Esse aqui e de UTI. São os dois números reais, palpáveis que nós temos. Até o inquérito epidemiológico é uma pesquisa que você é feito com a base de amostragem, domiciliar, com testagem, e todos nós que estamos na vida pública sabemos que pesquisas, às vezes, além de ter a margem de erro, depende da metodologia, tem alguma distorção, certo? Então, nós não podemos afirmar isso. Mas hoje, os números estariam estáveis em percentuais abaixo da primeira onda. Então, do pico da primeira onda. Então, se agora nós estivermos entrando num platô para entrar em uma queda, os números da segunda onda, elas foram abaixo da primeira onda. Qual o problema, Cristóvão? É uma nova cepa, uma nova variante mais agressiva, que eles podem pegar esses números que estão em queda, que estão estáveis e jogar para cima. Então essa é uma preocupação real. Por isso nós não podemos nos descuidar. E quem é que pode dizer se esse número não está na rua, esse vírus já não está na rua circulando com essa nova variante? Pode estar. Já temos casos aqui na Bahia identificados. Então essa é a preocupação. E aí é que há o risco da situação sair do controle. Hoje está sob controle. Nós temos aí, eu tinha preocupação com a festa de final de ano, nós estamos mantendo esse ritmo aí, ó, de 62 a 72 no máximo, chegou aí, mês de janeiro todo, já estamos chegando meados de fevereiro. Pode a situação se agravar? Pode. Alguém aqui pode dizer que nós estamos imunes? Não, ninguém, por isso precisamos ter responsabilidade. No caso do transporte público, aqui em Salvador, também teve um problema de gestão. Então, você tem, nesse caso da bacia que está sob intervenção, um problema de gestão e tem que foi agravado pela a crise do transporte público como um todo. Você consegue gerir uma empresa quando você está lá navegando em céu de brigadeiro. Aí, até com má gestão, ela vai. No momento de crise, se você não se reinventa, não se readequa, se você não muda a sua sistemática de gestão, fatalmente você vai quebrar. E foi o que ocorreu. Então houve, sim, má gestão. Quero ficar, por enquanto, restrito a isso. Mas, efetivamente, né, gerir num cenário de instabilidade não é fácil, precisava ter uma gestão eficiente que não teve. Perfeito. Bom dia a todos os colegas. Nos últimos 8 dias, o nome do deputado federal baiano, João Roma, tem sido cotado para assumir ministério, tanto da cidadania quanto da educação. Você tem conversado com Brasília, com o próprio deputado sobre isso? Como é que está? O senhor acredita que isso venha a se efetivar? Qual o ganho para isso, para Salvador? Veja, quem conhece João Roma há muito tempo, como eu conheço, há mais de 20 anos, trabalhou com ele esse tempo todo, sabia que ele ia chegar em Brasília já não como novato, como alguém que conhecia o funcionamento da casa, que conhecia, já ia chegar sabendo o que fazer. Pronto, recita. E era natural que em 2 anos de mandato de deputado ele se destacasse, como se destacou. Ele está aí como um dos nomes dos republicanos para ser ministro. Não sei se foi apresentado formalmente ou não pelo partido. Não sei se o partido também irá indicar ministro ou não. Mas não tenho dúvidas que ele está preparado para ser ministro de qualquer pasta. São mais de 20 anos de vida pública, com experiência tanto no executivo como no legislativo, em diversas áreas. E para Salvador, você tem um ministro amigo, um ministro que você tem acesso para ajudar a trazer as
marcar de um ministro da Educação para a gente, nós viabilizamos, né, aí com o apoio de João Roma, na época eu era o secretário de Infraestrutura, a AMA, Associação dos Amigos dos Autistas, tinha a AMA, Associação dos Amigos dos Autistas, tinha um terreno que a prefeitura tinha disponibilizado para a construção de uma sede própria. Nós renovamos a cessão desse terreno. Como secretário, nós elaboramos o projeto todo executivo. E com esse projeto, a AMA acionou o deputado João Roma. João Roma viabilizou no Ministério da Educação os recursos. E nós vamos construir uma sede da AMA para atender mais de 1.000 pessoas com autismo na nossa cidade, em parceria com a AMA. Então o ministro está vindo aí para a gente dar início a esse processo. E então veja, se como deputado está podendo ajudar, imagine como ministro. Por exemplo, nós temos com o Ministério da Cidadania também já lá assinado um termo de parceria para a construção da Casa da Mulher Brasileira, que será ali ao lado do Hospital Sara, na subida ali para o antigo centro de convenções, que aí já foi um trabalho do deputado Márcio Marinho, que viabilizou algo em torno aí de 10 milhões de reais para a construção dessa Casa da Mulher Brasileira, com o Damares, certo? Então, cada ministério e cada deputado, ainda mais quando ocupa a posição de ministro, pode ajudar muito o seu estado, muito. Não só Salvador, mas o estado como um todo. E caso a gente tenha a oportunidade de ter algum ministro baiano, eu vou usar dessa situação como uma oportunidade para buscar recursos, apresentar novos projetos, novas ações, e quem vai ganhar com isso é a cidade. Então, se você me perguntar se eu torço para que ele possa ser ministro, torço muito. Ok, gente? Obrigado. Prefeito, um abraço, hein?